Muito boa tarde, boa noite, você que conecta aqui no canal RPM Tuning. Esse é mais um vídeo aqui para o nosso canal. Já peço desculpa para vocês, o ambiente que eu estou tá um pouco diferente, tem um aeroporto aqui do lado, eu estou viajando, mas não queria deixar vocês desguarnecidos de vídeos, tá? Vamos lá, hoje vamos abordar um tema bem legal para quem está estudando e querendo entender um pouco mais sobre preparação, né? Sobre como isso funciona. É muito importante entender como um motor 4 tempos ciclo Otto funciona. Esse é o intuito desse vídeo. Eu vou explicar resumidamente, claro, o funcionamento do ciclo Otto teórico, tá? Tem uma diferença entre o real e o teórico. O real é bem mais complexo e, na verdade, é no real que a gente trabalha, que é além de ser o mundo real, mexendo com os conceitos que você aprende quando está tratando do ciclo real, que você consegue ganhar potência. Nós vamos falar do ciclo teórico, mais pra frente eu solto outro vídeo falando sobre o ciclo real, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, pessoal, o que nós temos que entender? O motor ciclo Otto ele é dividido em 4 tempos: admissão, compressão, combustão, né, que seria a expansão, e o escape, tá? O início da admissão é quando você tem o êmbolo, que é assim que é chamado o pistão, ele está em PMS, tá? O que significa PMS? PMS é a sigla de ponto morto superior. Então, PMS é quando o pistão está em cima, lá em cima, né, lá quase encostando nas válvulas de admissão, e você tem a parte de baixo ali, a biela 90 graus, né, com conjunto. Então, você tem a biela 90 graus, o pistão lá em cima é chamado de PMS, tá? Isso é possível você ver nessa imagem que está aparecendo aqui para vocês. Então, iniciou a admissão nesse momento, você tem o pistão vindo para baixo, né, sendo puxado ali pelo conjunto, a biela vai puxando o pistão, que é o nosso êmbolo, vai puxando o êmbolo, vai se formando um vácuo dentro do cilindro. Esse vácuo, como a válvula de admissão ela está aberta, você vai ter entrada de ar e combustível por essa válvula, junto com o vácuo do pistão, e esse ciclo se encerra quando o êmbolo, de novo, que é o nosso pistão, ele está em PMI, que é ponto morto inferior, tá? Que é a mesma coisa do superior, a diferença é que no ponto morto inferior você não tem momento angular, né, assim como no ponto morto superior, mas o êmbolo está lá embaixo. Então você vai ter, de novo, a biela formando 90 graus com a parte de cima do pistão, né, só que o conjunto vai estar lá embaixo, tá? Então você encerra esse ciclo. E aí você começa um outro ciclo, né, que está aparecendo aqui, a segunda imagem, que isso, de novo, pessoal, estou falando só do ciclo teórico, o ciclo real não é bem assim que funciona, mas o ciclo teórico, a válvula, quando está lá em PMI, ela fecha, então encerra o tempo de admissão e começa o segundo tempo, né? Motor 4 tempos, estamos no segundo tempo. As duas válvulas fechadas, você tem o êmbolo, pistão, indo de PMI para PMS, então você tem ali a biela empurrando o pistão para cima e ele vai comprimir essa mistura. Beleza, quando chegou em PMS, lá em cima, começa o terceiro tempo. Você tem ali a geração da fagulha, da vela, que vai gerar combustão ali do motor e vai empurrar, né, através da expansão, por isso que o terceiro tempo é chamado de expansão ou combustão. Você vai empurrar, né, tá aparecendo aqui nessa imagem, você vai empurrar o êmbolo para baixo, gerando torque, né? Então você vai ter ali a biela empurrando o conjunto todo para baixo, porque o pistão está sofrendo expansão lá em cima da combustão. E aí, chegando em PMI, encerra-se o terceiro tempo, abre a válvula de escape e começa o quarto e último tempo, que é a exaustão. Tá? E aí você tem o êmbolo empurrando o pistão para cima. Conceitos importantes que nós temos aqui. A admissão, ela só acontece porque você forma vácuo, e esse inclusive é um dos princípios que funciona o carburador, é pelo vácuo formado no tubo de admissão que puxa o combustível e o ar lá para dentro. As válvulas no ciclo teórico, elas têm momentos certos de abrir e fechar, né? No ciclo real também tem momentos certos, mas não é exatamente no início e no final de cada ciclo, tá? O ciclo teórico, que é esse que eu expliquei para vocês, é tudo bem bonitinho. A válvula abre no início do primeiro tempo, a válvula de escape abre no início do quarto tempo, as duas estão fechadas nos tempos 2 e 3, né, que é a compressão e a expansão, mas no mundo real não é assim que acontece, tá? Então esses são os conceitos que vocês têm que entender sobre o ciclo teórico. Né, o motor 4 tempos, o primeiro tempo, de novo, é a admissão. Você tem o pistão indo de PMS para PMI, fazendo o vácuo, puxando a mistura de ar combustível. A válvula se fecha no final desse tempo, quando o êmbolo está em PMI. E aí o êmbolo vai de PMI para PMS, comprimindo a mistura com as duas válvulas fechadas. Isso é o segundo tempo. O terceiro tempo, você tem já a mistura comprimida, você tem a fagulha lá, você tem a expansão, então o êmbolo vai de PMS para PMI, né? E você tem aí a geração do torque do motor. E aí, quando o êmbolo está em PMI, completamente PMI, você tem a abertura da válvula de escape
e aí o êmbolo vai de PMI para PMS, empurrando os gases de escape. Você tem um tempo que você não está tendo resistência ao movimento, que é o tempo de expansão, né? Você tem um tempo que você está tendo resistência ao movimento, que é o momento de admissão, que você está fazendo um vácuo lá, então você está puxando isso para baixo, você está perdendo energia, você não está gerando energia. Os tempos de compressão e exaustão, o fato de gerar ou não energia, no ciclo real a gente consegue ver mais, mas não tem sentido eu explicar aqui para vocês. É importante que seja entendido que existem momentos que você está perdendo energia para gerar movimento, tem momentos que você está gerando energia através da expansão. Esses momentos que você está perdendo energia, por exemplo, para poder formar o vácuo na câmara de combustão, é feito porque você tem outros cilindros, isso nos motores, né? Você tem outros cilindros que estão em momentos de expansão, tá? E isso é bem coordenado ali pelo comando de válvulas, né? Por todo o conjunto virabrequim, etc. Então você tem toda ali uma árvore de manivelas que controla isso, né? Então, isso é o ciclo teórico, tá? Quando a gente vai para o ciclo real, o ciclo prático é bem diferente, mas no teórico é isso. Então você tem a geração ali de torque em um momento, né? Basicamente isso. Então, isso que é o mais importante que vocês compreendam para poder entender isso, né? E fica aí o meu grande abraço para vocês. Até a próxima semana. Desculpa não estar no melhor ambiente, é porque eu realmente tive que gravar esse vídeo na estrada. Obrigado, fiquem bem e até a próxima semana.